Olá, queridos, graça e paz. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Thiago, eu sou um dos professores da Escola de Crescimento, níveis 1 e 2, da nossa CSN. Sou esposo da Flávia, uma das ministras de louvor da nossa igreja. E nós estamos hoje aqui para poder ministrar a aula sobre salvação e novo nascimento para a Escola de Crescimento nível 1. Amém, queridos? Queridos, eu te convido a abrir na página 48 do seu livro da Escola N1. Ela é a página introdutória sobre esse tema de salvação e novo nascimento. Amém? Enquanto você vai abrindo, assim que você encontrar, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor para pedir a presença dele aqui na nossa aula. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós queremos, Pai, neste momento nos achegar à Tua presença, Pai. Queremos colocar o nosso coração, a nossa mente inteiramente ao Teu dispor, Senhor, nesse dia. Pai, vem falar conosco, vem falar, Senhor, profundamente ao nosso coração. Vem nos mostrar, Senhor, nesse dia a importância da salvação, a importância do novo nascimento, a grande obra que o Senhor fez por nós e que o Senhor continua a fazer. Pai, prepara cada um dos corações para este momento importantíssimo de conhecimento, de aprendizado da Tua Palavra, Pai. Que o Senhor use a minha boca, que o Senhor use também a mente, cada um dos corações de cada um dos alunos que estarão vendo essa aula, Pai. Nós te agradecemos por cada um dos milagres, por cada um dos cuidados que o Senhor tem tido nas nossas vidas, Deus. Nós te oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos então até a página 48. Vamos iniciar o nosso tema, salvação e novo nascimento. Queridos, o nosso estudo, ele começa falando o seguinte: Deus tem uma boa notícia para a humanidade, e essa notícia é salvação. Amém? Queridos, salvação, essa palavra significa livramento de um determinado perigo ou opressão. Enquanto que perdição significa sofrer eternamente no inferno, afastado da presença de Deus. Queridos, salvação é isso, um livramento que Deus nos deu de um perigo ou opressão, ou seja, Deus nos livrou do mundo. Amém? Antes de nós reconhecermos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós estávamos no mundo. E a partir do momento em que nós reconhecemos a Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, Ele nos tirou do mundo, nos separou do mundo e nos livrou de todo o perigo, de toda a opressão, de tudo aquilo que o mundo poderia fazer com as nossas vidas. Amém? Enquanto que perdição significa justamente nós não estarmos salvos, ou seja, nós ainda estamos no mundo. Perdição significa sofrer eternamente no inferno, afastado da presença de Deus. Queridos, Deus te entregou a salvação, amém? E o Evangelho de Cristo, ele é chamado de Boa Nova justamente porque a má notícia da entrada do pecado no mundo, ela foi completamente anulada quando nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, amém? O pecado, tudo aquilo que gerava amargura, tudo aquilo que gerava rancor, tudo aquilo que pesava a sua vida, Jesus Cristo levou na cruz, para que você não sofresse mais isso, amém? Hoje você é uma nova pessoa, hoje você é filho de Deus e filho por adoção, amém? E nós vamos começar o nosso estudo citando justamente sobre essa questão da salvação, a necessidade da salvação. Por que nós necessitamos da salvação, amém, querido? Vamos agora para o nosso livro, acompanha comigo. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis, lemos que Deus criou tudo em perfeita harmonia. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e foi-lhe dado um espírito a fim de que pudesse comunicar a Deus, porque Deus é espírito. Queridos, acompanhem comigo no slide João 4:24. A palavra do Senhor diz o seguinte: Deus é espírito, espírito com E maiúsculo. Sempre que nós vemos espírito na Bíblia com E maiúsculo, a gente está falando do Espírito Santo. Amém? Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Queridos, toda vez que nós vemos isso, essa palavra, Deus é espírito, importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Toda vez que a gente lê esse versículo, me remete muito à cabeça da questão dos três elementos constituintes do homem, que são corpo,
alma e espírito. Né? E algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de fazer essa segregação. Né? O que é corpo, o que é alma, o que é espírito. E eu queria trazer essa definição aqui para nós agora nesse dia. Queridos, corpo. Corpo é a parte física. Acompanhe comigo aí em Gênesis 2,7 o que a palavra de Deus diz. E formou Deus o homem do pó da terra. Então, queridos, corpo é justamente o material humano. É justamente esse material físico que nós fomos formados e foi Deus quem formou o nosso corpo. Então é justamente essa parte que nós podemos tocar, que é tangível, né, da nossa vida física. Agora, em relação à alma e espírito, né, muitas pessoas têm dificuldade de diferenciar esses dois elementos. Acompanhe comigo aqui no slide. A alma é aquilo que nos dá vida. São as nossas emoções, as nossas sensações, aquilo que nós conseguimos sentir. Olha só esse mesmo versículo 2, capítulo 2, versículo 7 de Gênesis. E formou Deus o homem do pó da terra, e o que, queridos? Soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Queridos, essa palavra alma, né, ela é encontrada no hebraico com a conotação de nefesh, que traz um sentido de ser, de vida, e vem da palavra psique do grego. Queridos, alma é justamente isso, é aquilo que Deus colocou em nós que nos dá vida. Sem a alma nós não conseguiríamos viver, sentir, ter emoções, ter todas as sensações que nós podemos desfrutar na nossa vida. Amém? Então isso é a alma, é a vida, o fôlego de vida que foi soprado por Deus e tudo aquilo que nós podemos viver e fazer em virtude disso. E o espírito, queridos? Espírito com E minúsculo que eu estou dizendo aqui. Qual que é o conceito dele? Espírito, ele é um elemento de comunicação entre Deus e o homem. Ele nos permite estar interligados com Deus. Um exemplo que eu coloco aqui são das mensagens, né, de uma estação de rádio e do rádio receptor. Queridos, quando uma estação de rádio ela emite um sinal, uma onda eletromagnética, para que você possa, né, por exemplo, ouvir um AM ou um FM, para que você consiga ouvir essa mensagem que está sendo transmitida de uma estação de rádio, não adianta, por exemplo, você ter uma geladeira ou você ter uma máquina de lavar. Você não vai receber essa mensagem por conta de ter esse eletrodoméstico. Mas se você tiver um rádio receptor, o rádio receptor é justamente o elemento que permite que a mensagem que está sendo enviada da estação de rádio seja recebida ali naquele elemento e faça sentido para você possa ouvi-la. Então, o nosso espírito ele tem justamente essa mesma ideia que a gente está transmitindo aqui da estação de rádio do rádio receptor. Ele é o elemento de comunicação. Ele é o que permite que nós estejamos interligados a Deus, ouvindo a Deus e nos comunicando, vivendo em intimidade com Deus. No hebraico, a palavra espírito ela é encontrada com a conotação de ruach, que significa duas coisas extremamente interligadas, como o vento e a respiração. Então, assim é o nosso espírito, queridos. O espírito é o elemento que nos permite comunicar com o Espírito Santo de Deus. É Ele quem faz essa interligação. Amém? Então é importante a gente ter essa diferenciação, principalmente entre alma e espírito. A alma é aquilo que foi nos dado com fôlego de vida, o sopro de Deus em nossas vidas, né? E nos dá as emoções, nos dá as sensações. Enquanto que espírito, ele é o nosso elemento que está dentro de nós, que faz a interligação para que nós possamos ouvir o Espírito Santo de Deus. Amém? Voltando para o nosso texto, né? Segundo parágrafo do tópico 1. O homem estava no jardim do Éden para lavrá-lo e guardá-lo. E Deus ordenou que poderia comer de todo o fruto existente no jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois se Adão comesse, morreria espiritualmente. Isso é, seu relacionamento com Deus seria imaculado. Eu coloquei aqui no nosso slide justamente Gênesis 12, de 15 a 17, contando essa história. Deus criou Adão, Deus criou Eva e ordenou que Adão não tivesse contato com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele o fizesse isso, ele morreria. E nós já sabemos como que foi a continuação dessa história, né? Deus também deu ao homem uma ajudadora idônea, ou seja, a mulher.
A obediência de Adão e Eva, queridos, ela era apenas uma prova de lealdade e submissão a Deus. Eles, como seres morais que tinham capacidade de escolha, enquanto obedecessem, eles viveriam. Mas eles desobedeceram a ordem de Deus. E então ocorreu a morte espiritual. Em Tiago 1, versículo 15, nós lemos o seguinte, queridos. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, ele gera morte. Queridos, algumas pessoas muitas vezes não sabem o que é concupiscência. Eu coloquei aqui no slide justamente para facilitar o nosso entendimento, né? Concupiscência é a cobiça ou apreço por bens materiais, assim como pelos prazeres sexuais. Então, queridos, todas as vezes que nós cobiçamos, que nós geramos um apreço, uma super admiração por bens materiais ou até mesmo por prazeres sexuais, a consequência da concupiscência é o pecado. E o pecado, uma vez originado, queridos, o salário do pecado é um só, é a morte. Então aqui no texto de Tiago, ele está justamente mostrando para a gente aonde que é a origem do pecado e qual é a consequência do pecado. E a importância para que nós não demos espaço para a concupiscência na nossa vida. Ela vai ser o nascedouro do pecado em nós. E dando sequência aqui no texto, o texto diz: perderam imediatamente a comunhão com Deus, fugindo da presença de Deus. E a partir daí, eles ficaram contaminados com o pecado. Essa foi a consequência de Adão e Eva não terem seguido a determinação de Deus. Eles perceberam ali que eles estavam nus e eles saíram da presença de Deus. A morte espiritual de Adão e Eva, queridos, ela foi transmitida a toda a humanidade por meio da herança. E para nos livrar das consequências presentes e eternas, Deus elaborou um plano de salvação na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, a fim de pagar essa dívida e nos resgatar do pecado de seus efeitos. Em João, capítulo 3, versículo 16, nós lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, queridos? Deus deu o único Filho dele, para que ele levasse as nossas dores, para que ele levasse os nossos pecados, para que ele levasse os nossos erros, os nossos equívocos na cruz. E para que nós não morrêssemos, mas tivéssemos a dádiva, o presente de Deus para nós, que é a vida eterna. Todos os que creem e confessam a Jesus Cristo publicamente, queridos, como Salvador, recebem automaticamente a salvação, sendo um ato exclusivamente da graça e da misericórdia de Deus. Em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, nós lemos assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Queridos, esse texto aqui ele é chave, porque muitas vezes a gente ouve algumas discussões entre evangélicos e católicos, né, de onde vem a salvação. E a Bíblia, queridos, ela é muito direta nesse texto aqui que nós lemos em Efésios. Pela graça sois salvos por meio da fé. Queridos, é a fé que nos permite ser salvos. A nossa graça nos faz salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, isso é dom de Deus para as nossas vidas. A nossa salvação, ela não vem pelas boas obras ou pelas caridades que nós podemos fazer ao longo da nossa vida, não. Ela vem por meio de uma posição. A partir do momento em que nós declaramos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós automaticamente, graças à graça de Deus para conosco, recebemos a salvação. Amém? E quem é salvo, queridos, tem por garantia automaticamente qual é o presente que nós recebemos, qual é a consequência? A vida eterna. Ser salvo significa não perecer, ou seja, não morrer, ser livre da morte espiritual e eterna. Amém, queridos? Por isso da necessidade da nossa salvação. Nós estamos em pecado e quando nós somos salvos, todo o mar de pecado, nós saímos do mundo, todo o mar de pecado é lançado fora das nossas vidas e nós recebemos automaticamente como consequência a vida eterna. Amém? Seguindo para o segundo tópico do nosso estudo,
Salvos de onde, queridos, quando nós falamos de salvação? Nós somos salvos do mundo. Olha o que diz o nosso texto. De acordo com a Bíblia, salvação está relacionada com libertar-se do mundo e não com ser livrado do inferno. O oposto de vida eterna, queridos, é a perdição. Enquanto que salvação significa libertar-se do mundo. Amém, queridos? Nós sabemos que quando nós somos salvos, nós recebemos a vida eterna. Mas é importante a gente entender que salvação significa libertar-se do mundo. Significa separar-se do mundo. Essa é a consequência. Enquanto nós não somos salvos, significa que nós estamos no mundo. Mas a partir do momento em que nós reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos separados, nós somos libertos do mundo. Então, existe essa distinção, né? O oposto de vida eterna é a perdição, enquanto que o oposto de salvação é estar preso ao mundo, porque salvação significa libertar-se do mundo, tá bem? É importante que nós tenhamos essa definição na nossa cabeça. Precisamos, queridos, ser salvos para fora do mundo, por meio dos nossos princípios, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Enquanto pertencemos ao mundo, estaremos no estado de perdição. A salvação ou a perdição de alguém, ela não depende da conduta pessoal, mas de onde essa pessoa se encontra. Não faz diferença, querido, se alguém é bom, se alguém é mau, se é um cavaleiro, se é um vilão, ou se é uma pessoa conscienciosa ou não. Eu até coloquei aqui nos slides, né, a definição de uma pessoa conscienciosa. É uma pessoa cuidadosa, uma pessoa zelosa, uma pessoa que tem esmero pelas coisas, né, que quer executar bem as suas tarefas. Então, muitas vezes, né, a gente se depara com situações assim. Eu me lembro de uma vez de uma conversa que eu estava tendo com uma pessoa evangélica, e ela disse isso para mim. Ela falou: nossa, eu tenho uma amiga minha, ela é espírita, mas apesar dela ser espírita, ela é uma pessoa que tem atitudes tão boas, tão caridosas, ela cuida tanto do ser humano, ela tem atitudes mais cristãs do que muitas pessoas crentes que eu acredito. Então eu tenho certeza que essa pessoa, ela irá para o céu. E queridos, a palavra de Deus, ela é muito nítida com relação à opinião dessa pessoa com quem eu estava conversando. Não é isso que a palavra de Deus diz. As pessoas, elas não serão salvas em virtude das condutas ou daquilo que elas falaram ou fizeram ou deixaram de fazer. A Bíblia, ela é bem clara. Serão salvas as pessoas que demarcarem a sua posição de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Se uma pessoa, queridos, ela reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, no último instante de vida dela, apesar dela ter tido uma vida errada, com vários problemas, com vários pecados, com vários prejuízos, essa pessoa será salva. Enquanto que uma pessoa que passa a vida inteira tendo boas atitudes, amando pessoas, se essa pessoa não reconhecer que Jesus é soberano, é Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores na vida dela, essa pessoa não será salva. Então a Bíblia, ela é muito direta e muito objetiva com relação a esse assunto. E nós precisamos ter isso na nossa mente. Queridos, é importante que basta a gente entender que basta que uma pessoa esteja no mundo para que ela esteja perdida. Se ela não saiu do mundo, não deixou o lugar que ela está sob julgamento, e ela continua sendo um pecador condenado. Amém, queridos? Então, nós precisamos definitivamente ser salvos do mundo, precisamos entender isso. A nossa salvação, ela foi com o objetivo de nos salvar do mundo. Amém? E, queridos, dando sequência no nosso estudo, salvação é uma questão de posição. Olha só o que diz o nosso texto, página 49. Porque, como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 19. Não é necessário, queridos, que uma pessoa peque para que ela seja pecadora. Por conta do pecado de um homem, que foi o pecado de Adão, queridos, todos se tornaram pecadores. Desde que alguém esteja em Adão, ou seja, no mundo, essa pessoa, ela está em oposição a Deus. E ela é, portanto, queridos, inimiga de Deus. Eu sei que essa é uma palavra dura, mas acompanha comigo o que está escrito aí em Tiago, no capítulo 4, versículo 4.
Olha só o que diz a palavra do Senhor: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é a inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É isso, queridos. Qualquer pessoa que anda no mundo, a palavra de Deus ela é direta. Ela constitui-se inimiga de Deus. A posição dessa pessoa está errada. E, portanto, essa posição é uma posição de perdição. Essa é a história das pessoas não salvas. Ser salvo, querido, significa, além de receber a vida eterna, estar separado do mundo. Salvação envolve deixar o mundo e passar a pertencer a Jesus Cristo, enquanto a vida eterna, ela na verdade indica simplesmente aonde essa pessoa entrou. A vida eterna, queridos, ela está onde? Ela está em Jesus. Olha esse texto, 1 João, capítulo 5, versículos 10 a 13. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, ou seja, Jesus, tem a vida. Que vida é essa que nós estamos falando, queridos? Vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e que para que creiais no nome do Filho de Deus. Amém, queridos? Eu, você, nós temos a vida eterna, porque nós temos o testemunho de Jesus Cristo cravado no nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Essa é a nossa nova vida. Nós reconhecemos Jesus dentro do nosso coração e Ele nos deu como presente, como dádiva, como consequência para nós a vida eterna. Deus fez tudo em Jesus Cristo e nos incluiu nele. Amém, queridos? Então, salvação é uma questão de posição, uma posição social e pessoal que nós devemos marcar perante a sociedade. Jesus Cristo é o nosso Rei, é o Senhor dos Senhores e é soberano na nossa vida. Amém, queridos? E falando, que nós precisamos ser salvos desse mundo, quais são os 4 fatos fundamentais a respeito do mundo que nós precisamos saber, queridos? Primeiro ponto, o mundo, ele está condenado e julgado diante de Deus. Olha esse texto de 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 32, no seu slide. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Queridos, olha que palavra forte, as instruções que Jesus nos dá, a respeito da ceia do Senhor. E ele fala a importância do momento da ceia para que nós examinemos a nós mesmos, para que nós busquemos na nossa mente, no nosso coração, aquilo que nós estamos caminhando que não está de acordo com Deus, que não está de acordo com a palavra do Senhor e que não está sendo seguido conforme Deus gostaria que fosse. E a palavra de Deus ela é nítida, querido. Se eu fosse julgar a mim mesmo, eu não me julgaria, eu não me condenaria. Então, nós precisamos entender que nós temos falhas e nós temos pecados. E quando o Senhor, Ele nos repreende, Ele faz isso porque Ele deseja que nós cresçamos, que nós evoluamos, que nós sigamos firmes na nossa caminhada cristã. Amém, queridos? É isso que diz o versículo 32. Quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para que nós não sejamos condenados como o mundo. Porque conforme nós vimos, o mundo ele foi julgado e foi condenado diante de Deus. Amém, queridos? Esse é um fato fundamental em relação ao mundo. Um segundo ponto que nós vemos é que o mundo ele é inimigo de Deus. Nós já lemos isso em Tiago 4,4, na verdade. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo
constitui-se inimigo de Deus. E o terceiro ponto, queridos, a respeito do mundo. O mundo, ele jaz no maligno. Como assim, né? O mundo jaz no maligno? O mundo está no maligno. Olha esse texto, queridos, 1 João 5, de 18 a 20, o que ele diz. Sabemos, pois, que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Queridos, esses somos nós, amém? Nós fomos nascidos de Deus e, portanto, nós não podemos pecar. Queridos, a partir do momento em que nós entendemos isso, nós começamos a perceber que o pecado, ele tem que ser verdadeiramente um acidente nas nossas vidas. Se nós estamos realmente sendo regenerados, gerados novamente por Deus, nós não cometemos mais pecados premeditadamente, porque nós sabemos que a consequência do pecado na nossa vida é a morte, é a destruição, e são consequências muitas vezes muito duras nas nossas vidas, né? Então aquele que está sendo gerado de Deus, ele não procura o pecado, ele não se alimenta do pecado, ele se alimenta da palavra de Deus, amém? Ele se alimenta da oração, é da busca do nome do Senhor, é de uma vida de santidade, é de uma vida em corretude, segundo a palavra de Deus. E por isso o maligno não vai te tocar, o maligno não vai me tocar, em nome de Jesus, amém? Versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Queridos, nós sabemos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida e não há outro. Amém, queridos? Então o mundo, ele está no maligno. E nós, graças a Deus, fomos separados do mundo e hoje nós estamos na presença do nosso Deus. E por isso somos pessoas abençoadas e temos milhares e milhares de promessas a serem recebidas da parte de Deus para as nossas vidas. Amém? Quarto, fato fundamental com respeito ao mundo, queridos. O mundo crucificou o nosso Senhor Jesus. Olha o que diz a palavra do Senhor, 1 Coríntios 2, de 6 a 9. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Oh, glória a Deus. Amém, queridos? Recebe essa palavra no seu coração, né? Quando nós falamos da sabedoria de Deus, nós temos que diferenciar o que é a sabedoria de Deus do que é a sabedoria do homem. E a sabedoria de Deus, queridos, ela é uma sabedoria que vai muito além, né? Ela é uma sabedoria, como diz aqui no versículo 7, ela é oculta em mistério, né? A qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Ela vai muito além do nosso entendimento, né? O que é a sabedoria de um homem, muitas vezes, né? As decisões que um homem toma pode ser completamente diferente daquilo que Deus entende que é sábio para aquela circunstância, para aquela pessoa, para aquela situação, né? E a Bíblia fala que nenhum dos príncipes deste mundo conheceram a sabedoria de Deus, porque se a conhecessem, não teriam crucificado a Jesus Cristo. Ou seja, o mundo, por não ter sabedoria, crucificou ao nosso Senhor Jesus, e esse é um fato fundamental com relação ao mundo. Ele até hoje crucifica aqueles que reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador. É uma verdade. Quantos de nós passamos por tantas perseguições, por tantas situações, simplesmente porque nós reconhecemos e não abrimos mão da nossa posição no nosso Senhor Jesus Cristo. Voltando para o nosso estudo, queridos, deve-se notar que o mundo, ele não só apenas peca, mas ele crucificou o nosso Senhor Jesus. Portanto, o mundo, ele é inimigo de Deus, como nós já dissemos.
Todos os que estão no mundo, independentemente de sua conduta, já estão julgados e, portanto, encontram-se no estado de perdição. Portanto, salvação diz respeito à libertação de um relacionamento impróprio com o mundo, bem como de uma posição indevida neste mundo. Amém, queridos? Então nós precisamos ter esses fatos fundamentais com respeito ao mundo nítidos na nossa cabeça, para saber o que a presença de uma pessoa no mundo pode fazer com ela, né? Todos os estragos, todos os problemas, todas as consequências que podem ser gerados quando uma pessoa opta por escolher o mundo e não a vida em Jesus Cristo. E queridos, falando sobre a salvação, sobre o que nós recebemos, sobre este novo nascimento, quais são os passos para que nós alcancemos a salvação? A nossa conversão, ela vem com a convicção do nosso estado pecaminoso, ou seja, com a convicção de que nós pecamos. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, olha o que está escrito em João 16, de 7 a 11. Acompanhe comigo o texto no slide. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Olha o que Jesus estava dizendo para os discípulos, querido. Quem é Consolador com C maiúsculo? O Espírito Santo de Deus. Amém? Mas se eu, Jesus, for, eu vou enviá-lo, o Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo, eles não creem em mim. Da justiça, porque eu, Jesus, vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo, Satanás, o diabo, ele está julgado. Amém, queridos? Então, o Espírito Santo é quem nos convence de que nós vivíamos uma vida de pecado, ele nos convence da justiça de Deus e ele nos convence do juízo, percebendo, portanto, que Satanás ele já foi julgado e já foi condenado neste mundo. Ele, o Espírito Santo, queridos, comunica ao homem que o homem precisa confessar a Cristo como Salvador para receber o perdão dos pecados. Acompanha comigo em Romanos 10, de 8 a 11, queridos. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, então o que, queridos? Será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz convicção para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Glória a Deus, amém? Eu não serei confundido, você não será confundido. Todos aqueles que conhecem a Jesus como Senhor e Salvador não serão confundidos por este século. Amém, queridos? Então, é importante a gente entender isso que está aqui no versículo 10, né, queridos? Com o nosso coração, nós cremos, nós nos arrependemos daquilo que Deus é para conosco. Só que nós precisamos também, queridos, reconhecer isso, fazer uma confissão pública, demarcar a nossa posição de que Jesus realmente morreu na cruz pelos nossos pecados para que nós pudéssemos ter direito à vida eterna. Amém, queridos? Então é com a boca que se faz a confissão da salvação. Receba isso em nome de Jesus. E quais são, então, queridos, os dois passos que nós devemos seguir para alcançar a salvação? O primeiro deles, arrependimento. Arrependimento, queridos, significa mudar de mente para uma nova direção ou propósito expresso através da consciência por haver pecado contra Deus. Queridos, arrependimento é mudar de mente. Ele traz a ideia de uma palavra que vem do grego chamada metanoia, que significa mudança de mente, transformação de pensamento, transformação completa da sua vida espiritual. E metanoia, queridos, não quer dizer simplesmente mudança de mente, mas a mudança de mente que produz uma mudança de comportamentos, uma mudança de condutas, uma mudança de ser e viver. Amém, queridos? Isso é o arrependimento. É
Viver este metanoia, viver a mudança de mente, é abrir o seu coração e permitir que o Espírito Santo entre e mostre todas essas coisas. E mostre que Deus tem que preencher o vazio que existe no seu coração. E só Ele pode preencher. Né? Uma pessoa arrependida se dispõe a mudar de direção e abandonar completamente a vida de pecado. E então ela se volta para Deus. E, queridos, é importante a gente lembrar que o Espírito Santo, Ele é quem opera o arrependimento no homem. Amém? Nós abrimos o nosso coração e nós damos espaço para que o Espírito Santo possa produzir essa mudança de mente e o arrependimento dos pecados que nós vínhamos cometendo. Né? Queridos, segundo passo fundamental para a salvação. Primeiro, arrependimento. Segundo, fé. A nossa fé salvadora. Fé é a convicção de que Cristo nos aceita e nos perdoa. É reconhecer que Deus é fiel em suas promessas e isso certamente vai nos trazer uma profunda paz e uma profunda certeza nos nossos corações. A parábola, queridos, do filho pródigo, ela traz um pouco dessa questão do arrependimento e da fé. E eu gostaria de trazer vocês aqui, vou ler na Bíblia rapidamente. O texto diz o seguinte, em Lucas 15, versículos 18 a 20. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um de seus trabalhadores. E levantando-se, o filho foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e o seu pai se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Queridos, a história do filho pródigo, ela tem justamente esses elementos de arrependimento e fé, quando nós paramos para analisar. Né? Um dos filhos do pai recebe a herança que tem direito, pega todo aquele dinheiro e se lança para o mundo. E gasta todo aquele dinheiro e toma as atitudes indevidas, foge dos caminhos que ele deveria seguir para a vida dele. E em um belo momento, aquele dinheiro acaba, aquela terra passa a sofrer de uma grande assolação de fome. E aquele filho ele passa a ter que trabalhar para outras pessoas, a viver situações de fome. E a Bíblia diz que muitas vezes ele desejava apenas ter as bolotas dos porcos para comer. E nem isso muitas vezes ele tinha. E quando ele começa a viver e perceber o que ele tinha feito com a sua vida, ele fala que vai se levantar e vai dizer para o seu pai, Pai, eu me arrependo, eu pequei perante você e perante os céus, e não sou digno sequer de ser chamado teu filho, faze-me como um de seus trabalhadores. Né? A gente vê ali um sentimento de arrependimento grande no coração do filho, percebendo que ele tinha os caminhos do Senhor, os caminhos do seu pai, naquele contexto, e sai completamente daquele caminho, trilhando um caminho errado. E é importante a gente citar a questão da fé, queridos. O filho foi com a fé, com a convicção de que o pai dele o iria recebê-lo, nem que fosse ainda como sendo um dos trabalhadores da casa do seu pai. Mas ele foi com fé. Então ele cumpriu as etapas do arrependimento e colocou a fé dentro do seu coração, de que o pai o iria receber. E é assim com as nossas vidas também, amém, queridos? Nós nos arrependemos de estar no mundo, de ter cometido os pecados. E hoje nós estamos com fé de que o nosso Senhor Jesus nos lavou, nos purificou e nos deu como garantia a salvação e fez um novo nascimento se estabelecer dentro do nosso coração. Amém, queridos? Esses são os passos que nós precisamos cumprir para que nós possamos ser salvos. Né? E quais os outros aspectos, queridos, que envolvem também na salvação? Primeiro aspecto da salvação é a justificação. Olha o que diz o nosso texto. A justificação é um ato da graça de Deus, onde Ele declara justo quem receber pela fé a Cristo como Salvador, como tendo pago a nossa dívida com Deus. Queridos, você foi feito justo em nome do Senhor Jesus por tê-lo reconhecido como seu Senhor e Salvador. Amém? Não importa as atitudes que você tenha feito antes, não importa a vida que você tenha vivido, a palavra do Senhor diz que você é justo. E o texto continua dizendo que essa justiça é como se fosse um termo judicial que lembra um tribunal onde Deus ele absolve nós pecadores, que somos os réus, de suas transgressões
com a sua santa lei e nos declara justos e inocentes. Amém, querido? Você é justo, você é inocente e o Senhor lançou no mar do esquecimento todos os pecados que você cometeu. Hoje você é livre para adorar o nome do Senhor conforme a sua justiça. Amém, queridos? Em 1 Coríntios, acompanha comigo no slide, capítulo 6, 9 a 11, diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar ao reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E é que alguns têm sido, mas haveis vocês, sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo de nosso Deus. Amém, queridos? Olha que palavra importante. Deus mostra quem irá herdar o reino do Senhor. E quem irá herdar o reino do Senhor são aqueles que são justos na sua presença. E nós somos filhos justos de Deus em nome de Jesus. Amém, queridos? A justiça, a justificação é um aspecto da salvação. Segundo aspecto da salvação, início da página 51, regeneração. Deus nos gerou novamente. Regeneração, queridos, é a natureza de Deus implantada em nós, operando um novo nascimento nas nossas vidas. Olha o que diz em Tiago 1,18, no nosso slide. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Amém, queridos? Nós fomos gerados novamente, operando um novo nascimento em Cristo Jesus, através do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu e você fomos gerados novamente. Todo pecado, toda imundícia que existia dentro de nós foi lançado por terra e a partir de hoje você foi tomado como sendo filho por adoção de Deus. E Ele tem gerado dentro de você uma nova vida. Não é? Um pecador que antes servia ao diabo e era por natureza inimigo de Deus, queridos, ele passa a ser, após a regeneração, filho de Deus através da adoção em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus! Olha como o nosso Deus é bom, queridos. Ele nos tira de um mar de pecado, de um mar de destruição e nos chama de filho e passa a cuidar de nós e passa a colocar a nossa vida nos eixos novamente. Amém? Terceiro aspecto que envolve a salvação é a santificação. Amém? Santificação, queridos, é um ato da graça de Deus e é tão importante que sem ela ninguém verá o Senhor. Olha o que diz em Hebreus 12:14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos, não existe um outro caminho para que nós possamos servir. A partir do momento em que nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós automaticamente nos tornamos santos. É isso que a Bíblia diz. Só que é importante nós lembrarmos, querido, que a santificação ela é um processo e que a cada dia mais nós temos que evoluir no nosso processo de santificação. Santificação, queridos, é andar na luz, é agradar a Deus, é viver de um modo digno para o Senhor. As atitudes que eu cometi antes, os erros que eu cometi antes, eu não cometo mais. Eu passo a ter uma vida diferente, eu passo a ter uma vida reta, eu passo a falar coisas que eu não falava antes, a deixar de falar coisas que eu falava antes. Eu passo a não agir mais como eu agia antes. Não sou mais desonesto, não vou mais roubar, não vou mais mentir, não vou fofocar, não vou fazer coisas que são obra do diabo e não obra de Deus para a minha vida. Amém, queridos? Então, a santificação é um processo onde a cada dia nós vamos evoluindo. É verdade que nós nos tornamos santos no instante em que nós reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador. E por isso nós veremos ao Pai. Mas é vontade do Pai também que a cada dia mais nós andemos mais em retidão, nós tenhamos mais intimidade com Ele. Ou seja, nós evoluamos no nosso processo de santificação. E é isso que nós devemos fazer, amém, queridos? Ler a palavra, orar, jejuar, buscar ter novas atitudes, novos pensamentos, novas condutas. É assim que nós evoluímos no nosso processo de santificação. Amém?
Esses 3 aspectos são os aspectos que definem a salvação nas nossas vidas. E salvação, queridos, nos remete à morte de Jesus Cristo na cruz. E eu queria passar aqui rapidamente com vocês os significados da morte de Jesus Cristo na cruz por nós. A morte, queridos, de Jesus, ela foi uma morte substituta. Jesus, ele não tinha pecado, mas ele fez-se pecador em nosso lugar e morreu pagando o preço no lugar de cada um de nós. Queridos, Jesus levou na cruz o pecado de toda a humanidade. Ele nos substituiu na cruz. Isso significa a morte substituta. Nós deveremos estar ali na cruz devido aos nossos pecados para que nós pudéssemos ter uma vida justa, para que nós pudéssemos herdar as promessas de Deus. Mas Deus, no seu plano de redenção, levou Jesus Cristo na cruz para que Ele padecesse por todos os nossos pecados. Amém? O texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 24, diz o seguinte: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós. Cristo morreu por nós, deixando-nos o exemplo para que nós seguemos as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca achou-se engano, o qual o injuriavam e ele não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. E quem é que julga justamente, queridos? É Deus. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos nós viver para a justiça. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Amém, queridos? Você é sarado nesse dia em nome de Jesus. Receba a cura do Senhor, receba o bálsamo do Senhor por cada um dos pecados que um dia fizeram efeitos na sua vida. Amém? Toda maldição está sendo lançada fora em nome de Jesus da sua vida, porque Jesus levou na cruz a morte substituta que deveria ser nossa. Amém? Morte substituta. O segundo aspecto em relação à morte de Jesus é que ela foi uma morte expiatória, queridos. E o que é expiação? Expiação, está aí no slide, purificação de faltas, falhas e crimes. Ou seja, a morte de Jesus, ela purificou as nossas faltas, os nossos enganos, os nossos equívocos, aquilo que nós cometíamos que não vinha de Deus. Foi purificado em nome de Jesus. A morte expiatória, por não termos condições de pagar o preço pelos nossos pecados, então Ele, Jesus, os pagou em nosso lugar. Amém, queridos? A morte de Jesus teve essa característica de nos purificar das nossas faltas. Terceira característica foi uma morte sacrificial. Ele mesmo, Jesus, se ofereceu para morrer em nosso lugar, a fim de diminuir, de aplacar a ira de Deus contra a humanidade. Agora que o homem se arrepende, seus pecados eles são transferidos para Jesus. Queridos, Jesus transferiu os pecados que eram nossos para Ele. Ele sofreu o sacrifício na cruz que deveria ter sido nosso. Amém? Então a morte de Jesus ela representou também um sacrifício pelas nossas vidas. E o quarto aspecto da morte de Cristo é que ela foi uma morte redentora. Queridos, redenção, essa palavra ela vem do grego, né, que tem a conotação de lutron, que significa resgate, preço de soltura ou preço de um resgate. E queridos, a morte de Jesus Cristo, ela teve essa conotação de ser uma morte que pagou o preço, um preço de resgate das nossas vidas. Jesus ele resgatou as nossas vidas, levando a vida dele à cruz e sangrando ele a dor e os erros que deveriam ter sido nossos. Então a libertação do homem, queridos, ela foi feita nesse ato de redenção, de remissão de pecados. Ou seja, ele levou sobre si os nossos pecados para que nós fôssemos feitos justiça. Amém, queridos? Morte redentora, ela significa desatar as cadeias e tornar livre, anulando toda a culpa das nossas vidas. Amém? Ele anulou toda a culpa que existia sobre nós, todo o fardo que nós não conseguiríamos carregar, ele levou ali naquela cruz. Ele pagou um preço para liberá-los, o que acontece depois do novo nascimento.
Amém, queridos? Ele pagou um preço e a partir do momento em que nós reconhecemos que Ele redimiu os nossos pecados, que Ele pagou o preço do resgate, o novo nascimento de Jesus Cristo, Ele se estabelece dentro do nosso coração. Amém, queridos? E graças a Deus por isso. E, queridos, falando desse novo nascimento, né, às vezes nós ficamos com essa pergunta, né, o porquê da necessidade do novo nascimento nas nossas vidas? E, querido, a resposta, né, para essa indagação, por que nós temos que nascer de novo? Né, por que nós temos que ser regenerados? Ela está escrita aqui nesse slide. Nós necessitamos de um novo nascimento porque nós nascemos com a natureza pecaminosa. Em Romanos 3, 23 a 24, a palavra do Senhor diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Queridos, todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. A natureza do homem, ela já é pecaminosa desde Adão. Desde que Adão provou da árvore do conhecimento do bem e do mal e deu à luz o pecado, toda a sua herança foi transformada em uma natureza pecaminosa. E, portanto, todos pecaram. E todos foram destituídos da glória de Deus. Agora, apesar dos nossos pecados, nós fomos justificados pela graça do nosso Senhor Jesus. E graça, queridos, graça significa favor imerecido. E é um favor imerecido que nós recebemos. Nós não merecíamos, né, receber todas as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas Ele nos justificou gratuitamente, nos dando esse favor imerecido, pela redenção que houve na cruz em nossos pecados. Amém, queridos? Então, de fato, é necessário nascer de novo. E o nascer de novo, ele é um processo de regeneração do homem. Ou seja, nós passamos a ser gerados novamente. Eis que fizeram nova todas as coisas. Né? O homem velho saiu, o homem velho não faz mais parte de nós e fizeram-se novas todas as coisas no nosso interior. E isso, querido, se dá através do Espírito Santo. O homem, ele se arrepende e aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. E o homem por si só, ele não pode ser gerado de novo, ele não pode gerar um novo nascimento no seu interior. Mas isso ocorre graças ao Espírito Santo de Deus através do Espírito do homem. Ou seja, o Espírito do homem faz a ligação entre o homem e Deus e começa a provocar esse processo de transformação e de novo nascimento dentro do homem. Em João 3, nos versículos 5 a 7, nós lemos o seguinte: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, Espírito com E maiúsculo, ou seja, Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, ele é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Queridos, olha que palavra importante que mostra a nós a necessidade do novo nascimento. Quem não nascer novamente da água e do Espírito Santo de Deus não poderá entrar no reino de Deus. Somente aqueles que abrem o seu coração para que Deus possa fazer a obra dele na vida dessa pessoa, essa pessoa sim poderá entrar no reino de Deus e viver na Nova Jerusalém. O que é nascido da carne, queridos, ele é carne. Agora, aquele que é nascido do Espírito Santo de Deus, ele estabelece uma comunicação entre o interior do homem com Deus. Ele estabelece uma nova intimidade, um novo relacionamento entre o interior do homem e o coração de Deus. E, queridos, não existe um relacionamento melhor do que esse, na verdade. Quando nós entramos em intimidade, entramos em comunhão com o Senhor, nós começamos a viver a nova vida em Cristo Jesus. Nós começamos a receber as promessas de Deus. Ainda que nós tenhamos problemas, que nós tenhamos dificuldades, mas o nosso coração é invadido por uma paz que excede a todo o entendimento. O nosso coração é invadido por uma alegria que os homens não conseguem explicar. E essa alegria está invadindo a sua vida aí hoje em nome de Jesus. Você está sendo curado, está sendo transformado
E você certamente, a partir de agora, vai ser nascido do Espírito Santo de Deus. E todas as coisas vão se fazer novas na sua vida. Amém, queridos? Qual é o papel de Jesus Cristo, queridos, nesse novo nascimento dentro do nosso coração? O nosso estudo, queridos, ele diz o seguinte: como já foi dito, o homem não pode regenerar-se e nem mudar por si só a natureza de pecado que existe dentro dele, que o separou de Deus. Era preciso de um mediador. E quem era esse mediador, queridos? Jesus Cristo foi o nosso mediador. Amém? Deus, por sua misericórdia e por sua presciência, eu coloquei o significado aqui de presciência para quem não souber. Presciência significa conhecimento do futuro, ou capacidade de predizer, de fazer predições. Ou seja, Deus, dada a sua misericórdia e o seu conhecimento do futuro, a sua capacidade de fazer previsões, ele já havia preparado um plano de redenção, ou seja, um plano de remissão dos nossos pecados para o homem caído. Jesus, ele pagou o preço que eu e você tínhamos que pagar pela culpa de toda a humanidade e pela culpa de todos os pecados da humanidade. A necessidade, queridos, no Antigo Testamento, se você puder ver esse texto que eu coloco aqui nos slides, em Levítico 17:11, esse texto mostra que no Antigo Testamento havia a necessidade de derramar sangue de animal por conta de cada pecado cometido pelo povo. Um pecado cometido pela pessoa era necessário sacrificar um sangue animal para que aquele pecado fosse perdoado, para que aquele pecado fosse redimido, né? E nenhum animal foi capaz de pagar de uma vez por todas pelo pecado do homem. Mas a palavra de Deus mostra que era necessário o sangue de um justo para que o sacrifício fosse aceito por Deus. E Jesus Cristo, ele veio ao mundo, levou sobre si as nossas dores, fez uma morte sacrificial por nós. E ali, a partir de agora, todos os nossos pecados foram perdoados e nós não precisamos mais derramar sangue animal para saber que nós estamos perdoados em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? E eu queria trazer esse último texto no nosso estudo agora, 1 Pedro 3, 13 a 18, que eu transcrevi aqui no slide. Esse texto diz o seguinte: e qual é aquele que vos fará mal se vocês forem zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, então sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, os que fazem o mal, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Buscai o processo de santificação, amém, queridos? E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que existe em vós. Tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Que palavra tremenda para a nossa vida. Queridos, é melhor que nós morramos façando bem, se Deus assim o quiser, do que fazendo o mal. Não existe vida melhor, queridos, do que dedicar a sua vida inteiramente a Deus, do que mergulhar no Evangelho, mergulhar em águas profundas, conhecer, ter um relacionamento de intimidade com Deus, porque isso garantirá a nossa vida eterna, isso nos trará verdadeira alegria, e isso preencherá verdadeiramente o vazio que muitas vezes fica em nossos corações. Uma vez que nós conhecemos Jesus, queridos, esse vazio ele é suprido. Um vazio do tamanho que só Jesus pode preencher e ninguém mais. E o versículo 18 termina dizendo: porque também Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. O justo, Jesus, por nós que éramos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificados na carne, mas vivificados
pelo Espírito. E assim deve ser a nossa vida também, em nome de Jesus. Eu profetizo que a sua vida, que a minha vida, ela vai ser vivificada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Você vai receber vida, vai viver uma vida avivada, vai se conectar com o Espírito Santo de Deus através do seu Espírito e vai viver uma nova vida em Cristo Jesus. Eis que se fazem novas todas as coisas na sua vida em nome de Jesus. Aquilo que existia antes não existe mais, porque a partir de agora Deus ele te considera filho por adoção. A partir de agora o Senhor te quer regrado nos caminhos dele, vivendo uma vida digna, uma vida honesta, uma vida de santidade, uma vida que apraz ao coração de Deus. Amém, queridos? E eu queria fechar o nosso estudo dizendo essa frase. A salvação, ela é a maior bênção que o ser humano pode receber e, ao mesmo tempo, a principal experiência espiritual que pode desfrutar. A maior experiência espiritual que você pode desfrutar, queridos, está na cruz de Jesus. A cruz de Jesus, ela pode mudar tudo na sua vida. Ela pode fazer tudo novo. E a cruz de Jesus é a maior bênção que você poderia ter recebido na sua vida. Deus te deu a dádiva, o presente da vida eterna. Muitas vezes a gente nem para imaginar o que é essa vida eterna. Mas a vida eterna, queridos, é algo que a nossa mente não pode nem estimar. A cabeça do ser humano, a mente do ser humano não foi preparada para estimar o tamanho do presente que existe aguardado para cada um de nós. E o Senhor, Ele pede de nós uma posição, que nós reconheçamos a Ele como Salvador, que nós demos espaço dentro do nosso coração para que o Espírito Santo possa entrar e fazer morada dentro de nós. Por isso, em nome de Jesus hoje, receba a salvação e receba o novo nascimento de Jesus dentro da sua vida, em nome de Jesus. Que você saia aqui dessa aula completamente modificado, com o coração aquecido, com vontade de buscar o Senhor de todo o seu coração, porque existem promessas maravilhosas na sua vida. E todas as vezes que você se sentir fraco, que você não entender algumas situações que você está vivendo, se lembre, existe uma eternidade do Senhor esperando por você. Existe algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem para aqueles que amam a Deus. Existe uma promessa, queridos, inimaginável na inteligência e na sabedoria dos homens nos aguardando. Que isso seja um acalento, que isso conforte a sua vida, que isso alegre o seu coração e te impulsione para caminhos lindos na presença de Deus. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor para que a gente possa fechar o nosso estudo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por cada um dos nossos filhos, cada um dos nossos alunos. Agradecemos, Senhor, pela minha vida, porque nós nos dispusemos a estar aqui aprendendo mais do Senhor, conhecendo mais do Senhor, criando intimidade com a Tua Palavra e com aquilo que o Senhor deseja para nós, Pai. Senhor, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus, Pai. Venha ser verdadeiramente, Pai, o nosso Deus Salvador, Pai. Nos relembra que a salvação, Pai, é uma posição pública que nós devemos tomar. Nos relembra, Senhor, que o mundo, ele já está condenado, ele já está crucificado. Nos relembra, Senhor, que o mundo ele é inimigo do Senhor. Pai, em nome de Jesus, ache espaço para que no nosso coração haja arrependimento e uma fé salvadora dentro de nós, Pai. Nós queremos a cada dia, Senhor, ser transformados pela Tua Palavra e pela Tua vontade, Pai. Coloca dentro de nós, Senhor, a Tua justiça, a Tua regeneração, Pai. Coloca em nós, Senhor, a Tua santificação. Nós queremos a cada dia mais, Pai, ser mais santos, ser mais aprovados pelo Senhor. Não queremos nos conformar com esse mundo, mas queremos ser transformados pela renovação da nossa mente em Cristo Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, traz em nós a lembrança da morte do Senhor, que nos substituiu, que foi sacrificial ali na cruz por nós, Pai. Nós queremos verdadeiramente, Pai, que a sua morte seja uma morte de redenção, que redime todos os nossos pecados em nome de Jesus, Pai. Pai, conforta o nosso coração nesse dia, que a sua salvação e o novo nascimento operem milagres dentro dos nossos corações. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.
Graça e paz, querido, seja abençoado em nome de Jesus.